irmãos, estamos aqui para mais uma devocional. Hoje, seguindo o nosso roteiro aqui, estamos no Salmo de número 4. E o título que selecionamos aqui para esse Salmo é Tudo bem com você? O nosso versículo base é o verso de número 1 deste Salmo, que diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Como vai? Tudo bem? Essas são palavras comuns que nós usamos nos nossos cumprimentos diários. Quando cumprimentamos uns aos outros, geralmente é essa a palavra. Como vai? Tudo bem? É possível que nós as ouçamos por vezes no dia, a cada encontro, a cada aperto de mão, sempre essas palavras sendo mencionadas. Na verdade, elas são até culturais dentro do nosso contexto, assim como a resposta a elas também são culturais, né? Como vai? Tudo bem? A resposta geralmente é tudo bem. É algo cultural, algo comum. No caso, é comum alguém cumprimentar o outro dizendo como vai, tudo bem, e mesmo quando nós estamos inseridos numa situação difícil, numa situação complicada, ainda assim nós respondermos tudo bem. E quem sabe no íntimo a gente saia dali dizendo, se soubesse que eu estou passando, mas nós correspondemos sempre a esse tipo de cultura. Desse modo, mesmo quem faz a pergunta, faz às vezes por educação, por contexto cultural, e a resposta vai vir sempre do mesmo princípio, dentro dessa mesma ideia. Alguém faz uma pergunta de uma forma, seja cultural, e nós respondemos também dentro desse mesmo princípio. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Mas considerando essa pergunta, à luz do Salmo 4, que nós estamos aqui parando para meditar um pouco nesta devocional, segundo o contexto, Davi é como um crente que estava em desespero, passando por momentos difíceis, e ele inicia este Salmo clamando a Deus por uma resposta. Ele inicia dizendo, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. De um lado, Davi sabe que Deus cuida dele, sempre. Inclusive neste salmo ele até declara, na angústia me tens aliviado. Ele sabe disso. Contudo, nesse momento ele se encontra ainda sem resposta. Não tinha uma resposta. Davi também entende que as situações difíceis, quando nós passamos por descontentamentos, por alguma coisa que nos incomoda, geralmente essas situações nos trazem conflitos, nos trazem dificuldades. E aí ele também acrescenta no Salmo, irai-vos e não pequeis. É essa a recomendação dele. Antes considerem a situação até em silêncio. Ele diz lá, no travesseiro, sossega. Considera essas coisas no travesseiro e sossega, é o que ele diz. Por conta das dificuldades, os homens às vezes eles se desesperam. Eles perdem o controle. Davi menciona também uma frase deles aqui comum, quem nos dará a conhecer o bem, ou seja, como que nós vamos agora sair dessa situação? Quando que nós vamos agora nos sentir melhor, nos sentir aliviados? Os homens questionam a Deus. Mas o crente, diferentemente, pode alimentar sempre a esperança e dizer, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. O cristão tem uma esperança. O crente, mesmo quando ele não tem respostas de Deus, ele tem uma esperança. Ele tem um Senhor que pode iluminar a sua vida, iluminar o seu rosto e trazer um alívio, ainda que não venha a resposta. O fato é que mesmo sem a resposta esperada, que Davi clama lá no início do Salmo, responde-me quando clamo a Deus. Mesmo sem essa resposta, Davi nos ensina algumas coisas, pelo menos 3 liçõezinhas que nós vamos tirar para a nossa vida. A primeira delas é, mesmo sem resposta, defender a fidelidade de Deus para conosco. Sustentar
como diz no Salmo, que o Senhor distingue para si o que é piedoso. Ou seja, que independentemente da sua resposta, nós podemos confiar que Ele tem um olhar especial, diferente, para nós os que cremos. Segundo ponto que Davi também defende aqui, que ainda que não tenha resposta, é que ninguém mais, senão o crente, que é fiel ao Senhor, nos momentos mais áridos da vida, pode responder com segurança: vai tudo bem. Mesmo quando tudo está errado. Alguém que pode responder nessa condição que vai tudo bem é o crente. É o crente fiel. Davi exemplifica isso nesta convicção através do verso 7 ao declarar: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. O homem sem Cristo, mesmo quando eles estão com fartura, a condição deles é muito mais dramática do que a do cristão. Por isso que ele diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, mesmo quando lhes há a fartura. Ou seja, mesmo em circunstâncias das mais difíceis, quando não temos resposta, ainda estamos melhor, numa condição melhor do que o homem sem Deus. Terceiro ponto, Davi nos ensina que quando mesmo sem resposta, nós podemos dormir em paz. É possível o crente dormir em paz, mesmo sem respostas. Ele inicia o Salmo dizendo que, pedindo ao Senhor que lhe responda, que lhe dê uma resposta ao seu clamor, mas mesmo sem resposta, no versículo 8 ele ainda consegue afirmar o seguinte: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu, não as circunstâncias, pode me fazer repousar seguro. Muitos dependem das circunstâncias para repousar, para descansar, para ter paz. Mas o cristão é esse elemento aqui nessa terra que, mesmo sem que as circunstâncias favoreçam, mesmo que as dificuldades estejam sobre a cabeça dele, ainda assim ele é alguém nessa terra que pode ter paz. Então Davi inicia o Salmo dizendo: responde-me, Senhor, responde-me quando clamo, mesmo sem respostas. Ele encerra o Salmo dizendo: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu me fazes repousar seguro. Essa também é a nossa condição. Enfim, diz o hino 169, se Deus é quem nos guia, eternamente nos vigia, com bondade, noite e dia, vai tudo bem. É um desafio, é um desafio. Davi viveu isso e nós também, pela graça, pela misericórdia de Deus, podemos viver. Mesmo quando não temos a resposta esperada, nós podemos dizer que vai tudo bem. Que Deus abençoe os irmãos.